abençoados, santos eleitos do Senhor, mais que vencedores. Eu sou o pastor Fledson Alves, sou pastor da Igreja Evangélica Viva em Graça, Ministério em Graça. Queremos, nesta oportunidade, compartilhar com você mais um flash de graça. E nesta oportunidade falaremos sobre por quem Jesus morreu. É assunto de muitos debates, muitas perguntas e muitos questionamentos. As pessoas não sabem por quem Jesus morreu. Grande parte da Igreja de Cristo prega que Jesus morreu para salvar todo mundo. Jesus morreu para salvar todo ser humano. E que é o ser humano que escolhe se quer ser salvo ou não, se quer Jesus ou rejeita Jesus. Mas nós vamos ver o que a Bíblia diz. Por quem realmente Jesus morreu? Será que ele morreu por todo mundo? Será que ele derramou sangue para salvar toda a humanidade? Vamos ver o que diz a Bíblia. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías, no capítulo 55, ou melhor dizendo, Isaías 53, e nós vamos ler versículo 10, Isaías 53, vamos ler o versículo 11 e 12. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirei o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então nós podemos ver nesse texto, nesses dois versículos, de Isaías 53, 11 e 12, que diz que o Senhor justificará, porque estava apontando que ele daria a cruz a muitos, e levaria sobre si o pecado de muitos. Então, contrário do que o sistema religioso prega, contrário do que grande parte da Igreja de Cristo prega, que Jesus fez uma expiação universal, nós estamos vendo na Bíblia que foi limitada, que ele não derramou sangue para salvar todo mundo, para salvar todo Cristo, todo ser humano. Não, ele derramou sangue para salvar a muitos, para justificar a muitos e levar o pecado de muitos. Você pode conferir isso comigo também, por favor? Nós podemos ver outra passagem em Mateus. Venha comigo, por favor. Jesus está fazendo a última ceia e nós podemos ver em Mateus, no capítulo 26, vamos conferir com você, e olha o que diz a Bíblia. Mateus capítulo 26, versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: a seguir tomou o cálice, e tendo dado graças, o deu ao seu discípulo, dizendo: bebei dele todos. Versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Então, Jesus está dizendo para os discípulos, na sua última ceia, que ele ia à cruz, ia derramar o sangue em favor de muitos, para remir o pecado de muitos. Não é todos, é muitos. É a palavra que está dizendo. Nós podemos ver também, por favor, Daniel, capítulo 12. Tenha, por favor, em Daniel. Vamos a Daniel, depois de Ezequiel. Tem Daniel, o profeta Daniel, Deus usando o profeta Daniel. No capítulo 12, no versículo 10, diz assim a palavra: muitos serão purificados. Olha, não é todos, é muitos. Serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então muitos serão purificados e embranquecidos. Muitos, não é todos. Venha comigo, por favor, em Hebreus, no capítulo 9, você vai ver o versículo 28. Outra vez a palavra diz que Jesus morreu em favor de muitos. Então, olha o que diz Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado, ou tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Então, o Senhor se ofereceu uma vez por todas, para
tirar o pecado de muitos, não é de todos. Como foi essa uma vez por todas que o Senhor se ofereceu? Você pode ver aí no versículo 9, capítulo 9 de Hebreus, versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo do Santo uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então o Senhor Jesus obteve eterna redenção em favor de muitos. Não de todos, mas de muitos. Para justificar a muitos, para perdoar o pecado de muitos, para ser embranquecidos e justificados a muitos. Agora a pergunta é, já que não foi por todos, quais são esses muitos? Ah, pastor, mas tem um texto lá em João 3,16 que diz que Jesus morreu, que Deus deu seu Filho para salvar, para morrer pelo mundo inteiro. Que mundo é esse? O mundo dos salvos. Não é o mundo inteiro se representando todo ser humano, não, é o mundo dos salvos. E ainda diz que é para aquele que nele crê. Quem é que crê? As ovelhas, porque tem o dom da fé. Então veja bem, quem são os muitos pelos quais Jesus morreu? Bom, ele morreu pelas suas ovelhas. Veja por favor em João capítulo 10, versículo 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Olha, ele morreu pelas suas ovelhas, para dar a vida eterna pelas suas ovelhas. Foi por elas que ele morreu. Foi por elas que o Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue, por as suas ovelhas. Isso está claramente. Você quer ver novamente? Veja aqui em João 10, João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Você viu João 10, 11. Ele disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha o que diz a palavra, versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Então os muitos pelos quais Jesus derramou sangue, foi as ovelhas. Pelos quais ele morreu, foi as ovelhas. Ele não morreu pelo cabrito, ele não morreu pelo joio, pelo vaso de desonra, pelo filho do diabo, não. Ele morreu pelas suas ovelhas. Por que mais Jesus morreu? Jesus morreu pelo seu povo. Veja por favor Mateus, capítulo 1, versículo 21. Mateus, capítulo 1, versículo 21. Olha o que diz a Bíblia. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então você já viu que Jesus morreu por muitos, não foi por todos, e que Jesus morreu pelas suas ovelhas, Jesus morreu pelo seu povo, Jesus morreu por quem mais? Pela sua igreja. Veja o que diz aqui em Atos, por favor, no capítulo 20, versículo 28. Atos, capítulo 20, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então ele comprou a sua igreja com o seu próprio sangue. Vamos ver por quem mais Jesus morreu. Por os seus eleitos. Morreu pelos seus eleitos. Olha o que diz a Bíblia, por favor, em Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 32 e 33. Olha o que diz a Bíblia. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação por os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Então, meu amado, versículo 34. Romanos 8, agora o versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, o antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então Jesus morreu pelas suas ovelhas, Jesus morreu pelo seu povo, Jesus morreu pela sua igreja, Jesus morreu pelos seus eleitos, Jesus morreu pelos seus filhos. Esses são aqueles por quem Jesus morreu. Eu quero lembrar a você, quer aprender um pouco mais? Acesse o nosso site www.vivaemgraça.com.br.
a nossa rádio web, www.radiovivaemgraça.com, e o nosso blog, O Predestinado. Graça e paz a todos e até o próximo Flash de Graça.